Olá, torcedores do Corinthians! Sejam bem-vindos ao nosso canal Corinthians Notícias, o seu destino número 1 para todas as informações fresquinhas sobre o nosso glorioso timão. Vamos começar esse blend falando do jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro no próximo domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. É bom a gente lembrar uma coisa, tá? O Corinthians pode ter alguns reforços para essa partida. Palácios e Michael treinaram hoje com o grupo e o Palácios treinou normalmente. Eu conversei com uma fonte agora que não quis me confirmar se eles voltam ou não para essa partida contra o Atlético Mineiro, mas hoje foi um treino que animou bastante, principalmente o treino do Palácios, me contaram. Então existe sim, tá, a possibilidade do lateral esquerdo Palácios e do meio-campista Michael poderem voltar nessa partida contra o Atlético Mineiro. Não está confirmado ainda, né? É bom a gente, né, ser cauteloso em relação a isso, mas é bom lembrar que o Palácios, né, ele não atua desde a própria estreia dele, né? Foi em janeiro desse ano contra o São Bernardo no Campeonato Paulista. Já o Michael não atua desde março, né, quando sofreu uma lesão muscular ainda no aquecimento, né, no jogo também contra o São Bernardo. Então o Corinthians pode ter reforços, não dá para cravar, tá? Não dá para cravar, mas eu tenho uma notícia boa, que o Palácio treinou bem hoje, hein? Treinou bem com o grupo, foi bem, treinou normalmente. Podemos ter reforço aí na lateral esquerda. Comenta aqui embaixo, tem que voltar de titular ou não? Ou vai para o banco? Aliás, o Hugo fez uma boa partida na última rodada aí na Copa Sul-Americana. Comenta aqui embaixo. Falando do Corinthians agora de Cássio, tá? O presidente Augusto Melo foi no programa Os Donos da Bola hoje e deixou claro que vai renovar o contrato com o Cássio. Aliás, ele até usou um termo, né? Eu vou ler aqui as aspas, né? A frase que ele usou. Ele disse o seguinte, abre aspas para Augusto Melo lá no programa, né, do Neto. Já disse a ele, vai ser o que ele quiser. O Corinthians é muito grato, é um ídolo, o maior goleiro da nossa história. Ele é o grande responsável, o maior líder, por isso toma tanta pancada. É um cara fantástico, um cara de grupo. Eu me dou bem com ele, sempre honramos, tá? Se ele diz sempre honramos, ele está falando dos pagamentos, né? Isso que precisa, olho a olho, o contrato termina em dezembro e vamos começar a conversar. Então ele vai começar a conversar já com o Cássio agora, tá? Lembrando que o Fagner também interessa a renovação. É Fagner, Cássio e Paulinho. O Fagner e o Cássio têm contrato até o final do ano, o Paulinho até a metade desse ano, tá? O Paulinho já expliquei para vocês muitas vezes nos blends e na nossa programação que tem muita chance de renovar. E o Cássio, o Augusto falou que vai ser do jeito que ele quiser. Então, meu amigo, muito difícil o Cássio deixar o Corinthians. Existe interesse do Grêmio, existe, sempre existiu, mas o Augusto não quer perder aí o goleiro, né, que é ídolo do Corinthians, né? Enfim, não precisa nem, é indiscutível, né, que o Cássio é o maior goleiro da história do clube e para alguns já o maior jogador da história do clube, aí cabe a discussão, tá certo? Então comenta aqui embaixo, tá certo, o Augusto tem que renovar com o Cássio mesmo de qualquer jeito, enfim, de qualquer maneira, do jeito que ele quiser, ele comenta aqui e dê a sua opinião. Tem gente que pega no pé do Cássio, mas para mim o Cássio ainda tem que ser titular do Corinthians. Comenta aqui. Ó, o Augusto respondeu aquela pergunta da Arábia, a pergunta das Arábias, né? Porque ontem, no programa Jogo Aberto, o Ulisses Costa disse que o Corinthians pode ter uma parceria forte da Arábia Saudita, né, do mundo árabe, e essa parceria pode render muitos milhões aí ao Corinthians, e que seria talvez a maior parceria da América. Então, olha só, eu trouxe algumas coisas ontem e vou trazer algo novo hoje, tá? Eu recebi uma ligação, uma mensagem também de uma fonte minha que disse o seguinte, Samir, eu te acompanho, estava te vendo, porque ontem eu trouxe a questão dos chineses, né, que também estão interessados. O Augusto falou que tem umas 4 empresas que procuraram o Corinthians. É o que eu tenho falado. Não é nada concreto, mas as empresas estão procurando o Corinthians, tá? Dessas 4 empresas que estão procurando o Corinthians, existe chineses, a BID, já expliquei a questão da fusão, não vou ficar repetindo informação aqui, depois você pode assistir tanto no blend de ontem,
como também nos vídeos de hoje. Agora, o que me falaram é o seguinte, uma fonte me disse, me guarde esse nome, Emirates, tá? Eu perguntei do que se tratava, é a companhia aérea. O Corinthians chegou a negociar na década passada com a Emirates também, tá? É a maior companhia aérea aí da Arábia Saudita, enfim, né? Tem aqueles aviões, né? Eu estava até olhando a mensagem da fonte aqui um pouco antes de gravar, né? E a fonte até me disse o seguinte aqui, ó, os maiores Boeings, né? O A380, 2, 3 andares, enfim, é realmente do transporte aéreo, né? A Emirates. Então, uma fonte, tá, me disse que uma pessoa, inclusive, né, que tem ligação com a Emirates, é uma das que esteve na Neoquímica Arena na última terça-feira, acompanhando a goleada do Corinthians por 4-0 contra o Nacional do Paraguai, tá? Gente, não tem informações de negociação, de valores dessa questão de Emirates ou da Arábia. Estou te falando de uma fonte que me chamou e falou para eu guardar esse nome e ficar atento em relação a isso. Outra informação que vem de outra fonte que eu já trouxe ontem é a BYD e os chineses, que precisam fazer aquele processo de fusão ainda, né? Para poder avançar em alguma negociação com o Corinthians, porque aí vai ter outro nome, vai ter outra marca, enfim, e o Corinthians sonhando, né, com 1 bilhão, tá? 1 bilhão, um pouco mais de 1 bilhão aí, com os novos name rights da Neoquímica Arena, se isso realmente acontecer. Lembrando que tem uma multa para pagar para a Hypera Pharma, que é da Neoquímica, e aí o Corinthians, claro, né, a empresa arcaria com essa multa. E o Corinthians também tenta vender os name rights do CT Joaquim Grava. A ideia é vender logo os dois para a mesma empresa, colocaria o nome tanto no CT como também na Neoquímica Arena. Comenta aqui embaixo, aqui, Arábia, China, Corinthians vende ou não vende, né? Pega esse 1 bilhão ou não pega aí pela Neoquímica Arena, né? Pelo estádio corintiano, pelos name rights. Comenta aqui embaixo e não esquece de deixar o like. Encerrando esse vídeo para trazer uma informação importante e exclusiva para vocês, tá? As negociações com o Hernani, jogador, né, que pertence, né, jogador que o Corinthians tem interesse e que pertence ao Parma da Itália, elas já estão acontecendo e o Corinthians está confiante. Eu vou te explicar, é exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Segura essa! Só para você entender, o Hernani tem contrato com o Parma até o meio de 2025, tá? O Corinthians, né, surgiu a informação que o Corinthians tem interesse, né, no Hernani. A gente tem dado aqui, o Neto trouxe, o craque Neto trouxe em primeira mão que o Hernani e o Lucas Evangelista. Depois eu avancei trazendo mais detalhes de tudo isso. Agora eu vou avançar um pouco mais ainda. Hoje me passaram que já existe negociação, já existe conversa do Corinthians com o Parma e já existe muitas conversas, já ocorreram muitas conversas entre o Corinthians e os representantes do Hernani, tá? O Hernani tem interesse em jogar no Corinthians e no futebol brasileiro. E o Corinthians está confiante porque o que o Corinthians conversou e entendeu é que não vai precisar pagar muita grana para conseguir a liberação do Hernani junto ao Parma. Então a gente vai aguardar, claro, até o meio do ano. Essa contratação não é para agora, até porque a janela não está aberta, agora é só a janela de exceção para jogadores que atuam nos estaduais, então não há condição nenhuma, mas no meio do ano o Corinthians vai para cima com tudo, e foi aquilo que eu já havia dito para vocês e vou repetir, o Hernani é prioridade, volante revelado pelo Atlético Paranaense, um jogador alto, um jogador que, né, interessa ao Corinthians, é um jogador que realmente tem feito uma boa temporada, já tem 31 anos o Hernani, mas ainda tem muita força física, é um jogador alto que pisa na área do adversário, então o meio campo que agrada bastante. Eu já ouvi aspas lá dentro do Corinthians para mim, né, exclusivas para mim, que tomara que dê certo porque vai nos ajudar muito. O Corinthians está muito empolgado em relação ao Hernani. E hoje, essa informação que eu recebi, o Corinthians está confiante que pode realmente contratar o Hernani, até porque já tem tratativas com o jogador avançadas e também porque o Corinthians acredita que não vai pagar muito, tá? Não é um jogador caro para conseguir a liberação junto ao Parma da Itália, até pela vontade também do atleta em jogar no Corinthians. Vamos aguardar, porque isso é para o meio do ano, mas é uma informação importante aí para vocês, tá?
Corinthians confiante em relação ao Hernani, inclusive já negocia e conversa com o jogador, tá bom?